Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje galera, vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo reagindo ao Flamengo e o mercado da bola, né? O Flamengo vai atrás de vários reforços para 2026, lembrando que já falta poucos dias para virar o ano, né? Então o Flamengo já está pensando nisso e a bola da vez é Marcos Leonardo, junto aí também que pode pintar, né? John Arias, surgiu aí um rebuliço também sobre Rodrigo, do Real Madrid, será que pode pintar, né? O Flamengo aí tem 1 bilhão de investimento para o próximo ano. Se você aí está interessado, já deixe seu like aí e agora vamos pro vídeo. Pacotão de reforços do Flamengo para a temporada de 2026. Rodrigo está cada vez mais perto de se tornar um jogador do Flamengo. O staff do jogador já se reuniu com a diretoria do clube rubro-negro para ouvir a proposta. E segundo informações, o jogador e seus familiares avaliaram bem a oferta. O projeto do Flamengo parece ser interessante para Rodrigo, que está pensando em se preparar para a Copa do Mundo de 2026. O valor da negociação está em torno de 25 milhões de dólares e Rodrigo não tem dúvidas de que vem para ser titular absoluto do time. Com seu talento e potencial, Rodrigo pode ser um grande reforço para o ataque do Flamengo. O jogador é jovem, habilidoso e tem tudo para se destacar no futebol brasileiro. A chegada de Rodrigo ao Flamengo pode ser um grande negócio para o clube e para a torcida, que está ansiosa para ver o jogador em ação. O Flamengo tem interesse na contratação do atacante Marcos Leonardo para 2026. O jogador tem contrato com o Al Hilal até o fim de 2025 e no próximo ano entra na negociação com o Flamengo. O valor da negociação é de 14 milhões, um valor baixo para os cofres do Flamengo, mas que pode render muito com o talento do jogador. O Flamengo vem forte para o ano que vem e a contratação de Marcos Leonardo pode ser um grande negócio para o clube. Para falar agora sobre Marcos Leonardo, notícia que interessa a vários clubes brasileiros. A Federação Saudita vai permitir a inscrição de atletas contratados com menos de 21 anos, como jogadores estrangeiros, somente para a temporada 2026-2027. A consequência é de que o Al Hilal, para o restante do Campeonato Saudita da atual temporada, que está na metade, o Al Hilal terá de tomar uma decisão, abrindo mão de um desses 3 jogadores que eu vou citar. Ou Marcos Leonardo, ou Darwin Núñez, ou João Cancelo. Detalhe importante, Darwin Núñez e João Cancelo foram 2 dos mais caros reforços da história do Al Hilal e do futebol saudita. Então, existe a possibilidade real de o Marcos Leonardo, mais uma vez, não ser inscrito no Campeonato Saudita, o que abriria uma brecha para ele deixar o clube. Se a gente voltar alguns meses no tempo, vamos lembrar que o Marcos Leonardo quase virou reforço do São Paulo em setembro do ano passado, desse ano, mais especificamente, quando o Marcos Leonardo seria excluído da lista de inscritos do Campeonato Saudita. O Marcos Leonardo tinha na cabeça que precisava jogar para ter chance de ser convocado para a seleção brasileira, chegou a se acertar com o São Paulo na última hora, o Al Hilal roeu o acordo, afirmando ao atacante que ele poderia jogar no Campeonato Saudita porque medidas estavam sendo tomadas. E de fato o Marcos Leonardo conseguiu atuar até aqui no Campeonato Nacional. São 6 partidas e 6 gols. Os números do atacante brasileiro são bem positivos na atual temporada. São 13 participações em jogos, com 10 gols marcados. Ele tem números melhores, por exemplo, do que o Darwin Núñez, atacante uruguaio, contratado a peso de ouro do Liverpool. O Darwin tem 12 jogos e 5 gols. Se o Marcos Leonardo for o preterido dessa escolha dos 3 atletas, Marcos Leonardo pode buscar espaço em outro clube brasileiro, ainda que seja por empréstimo até a metade do ano. E não vão faltar interessados. Dá para contar que o Flamengo, que quer um centroavante com mobilidade, vê no Marcos Leonardo alguém com excelentes características. O São Paulo, por ter o Marcos Leonardo como torcedor tricolor, pode também tentar uma nova investida, mas essa situação só será definida a partir da escolha do Al Hilal em relação aos 2 estrangeiros que ainda podem ser inscritos. O que você pensa sobre o Marcos Leonardo? Cabia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para deixar sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. Jogadores que estão chegando na reta final, os mais velhos, que estão querendo encerrar a carreira. E aí o Flamengo está negociando quanto tempo permanecem no time. Thiago Lima está na área com a gente, nosso Noel, para trazer informações do Flamengo, Noel, porque aí as dores de cabeça são diferentes da diretoria. Embora também vá no mercado, a gente vai conversar sobre isso, mas nesse momento é observar o contrato de alguns jogadores, uns por encerramento de carreira, outros talvez procurando mais oportunidades. Como é que é esse momento do Flamengo, principalmente em relação a esses jogadores mais veteranos, né, amigo? Boa noite. Fala, Camilinha, boa noite para você, Paulinho, Jéssica, todo mundo que está na área aqui com a gente. Bom, o Flamengo está num momento diferente no mercado aí em relação ao que você estava falando do Vasco, né? O Flamengo ainda não conseguiu avançar em nenhuma contratação, né? Ainda tá tentando ainda, mas
tá na pendência com o Felipe Luiz ali ainda também, né, da renovação. As conversas estão avançando pouco a pouco, eu diria, né? Ainda não é o desfecho ideal que a torcida espera. O Papo esperava fechar esse anúncio até o Natal. O Natal já é amanhã, né? Meia-noite de amanhã, mas ainda tem tempo, mas as conversas estão avançando. Enquanto isso, o Flamengo tem, óbvio, né, alvos no mercado. O Tati Castellanos, por exemplo, o da Lazio, o Flamengo já tentou no meio do ano, tem um interesse também nele esse ano, né, nessa janela de agora. O Flamengo já voltou a sondar o staff do jogador, condições para negócio, mas é algo que ainda é muito difícil. A Lazio planeja pelo menos 30 milhões de euros, né? Então, assim, se o Flamengo for conseguir contratar esse atacante, passaria a ser a maior contratação do futebol brasileiro, né? Passaria o Vitor Roque, que foi 25,5. Então, assim, o Flamengo tem bala na agulha. O presidente BAP já falou que, se precisar, ele pode investir R$1 bilhão em 2026, mas também ele não vai sair gastando, ele vai tentar dar tiros certos no mercado, mas é um alvo, sim. Outro alvo que o Flamengo tentou nessa janela, mas não conseguiu, foi o Vitão, do Inter. Acabou o Vitão indo para o Cruzeiro. O Flamengo tentou novamente esse jogador. É um jogador que agrada muito, por exemplo, ao diretor José Boto, né, que já trabalhou com ele na época do Shakhtar. O Flamengo tentou, desde a janela do meio do ano e agora novamente, o Flamengo tentou uma composição para juntar a dívida que o Inter tem com o Flamengo do Thiago Maia, uma dívida de 4 milhões de euros. O Inter estava pedindo 10 milhões para vender o jogador, 10 milhões de euros, e o Flamengo queria compor 6 milhões de euros mais os 4 que o Inter deve ao Flamengo da compra do Thiago Maia, e fora os juros, né? O Flamengo ainda calcula aí uns 700 mil euros de juros, porque nada foi pago até hoje das parcelas pendentes. O Inter não aceitou e aí negociou o jogador com o Cruzeiro, aí está a caminho de Minas. Então, assim, o Flamengo está ainda devagar no mercado, mas eu diria que é o que está mais próximo em relação ao Felipe Luiz. E sobre essa situação do Vitão, a gente vai falar um pouco mais também da ida provável dele para o Cruzeiro na central do mercado, mas é uma posição que, de fato, a gente falou ao longo da temporada, né, Paulinho? O Flamengo está muito bem servido de 3 jogadores, né? Tem os 2 titulares e o Danilo, que agora eu não sei se dá para dizer que se é um titular ou não do time pela reta final da temporada, mas o Danilo, a gente vai falar sobre ele, é um dos que entra nessa, talvez, última temporada da carreira, né? Mas o Flamengo teve 3 zagueiros a temporada inteira, né? Sim. O Léo Pereira, por sinal, jogou praticamente todas as partidas na metade de julho para frente, então isso desgasta muito. E jogou muito, hein? Para mim, o Léo Pereira foi um dos melhores zagueiros do futebol brasileiro, e apresentando um futebol tanto defensivo como ofensivamente lá na frente. E com o Danilo depois também nessa reta final, mostrando toda a sua capacidade, né? Porque foi contratado. O Léo Ortiz teve um problema, né, no final da temporada, mas se recuperou. Só que 3 zagueiros é pouco. Para aquilo que o Flamengo vai disputar, né, e pretende disputar e vai chegar até o final, que a gente conhece todo o trabalho que tem do Felipe Luiz, né, se ele continuar aí com esse time do Flamengo, eu acho que é uma contratação. Eu tô com a Jéssica, eu gosto do Vitão, mas eu não acho esse jogador também assim tão espetacular. Não estaria no mesmo nível desses 3? Não, eu acho ele abaixo, mas é um jogador que ajudaria. É um jogador que, em determinados momentos, com certeza, seria uma contratação para elenco, né, para plantel, né, para ajudar. Agora, para ser titular, para esses 3 zagueiros aí, um cara tem que ser bem diferente. É porque o nível de qualidade dos zagueiros do Flamengo com a bola no pé é qualidade que a gente encontra em meias em outros times. Exatamente. Então, assim, quando você vai pensar em uma substituição, né, numa troca, enfim, num zagueiro nível de titular do Flamengo, ele tem que saber jogar com a bola no pé. E jogar muito bem com a bola no pé. É um nível de, como eu digo, de meias que outros jogadores seriam meias em outros times. Esse é o nível dos zagueiros do Flamengo com a bola no pé. Então não tem chance para erro, né? No Flamengo as coisas mudam um pouco. Como eu falei, acho que o Vitão é um bom jogador, mas ele tem algumas dificuldades. A bola aérea é uma delas, por exemplo. Então não tem jogador perfeito. No Flamengo também, mesmo a dupla de zaga fantástica, o Flamengo tem, os 3 zagueiros que o Flamengo tem também cometem erros, isso é normal. Mas a gente vê que esses erros são muito, 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 muito raros do sistema defensivo do Flamengo. Assim. Então, a pedida do Inter está bem alta para o Vitão estava em alta no mercado, especialmente pelo que fez no ano passado. Acho que essa temporada como um todo é normal, né?
E aí tem essa questão da dívida com o Thiago Maia, né? Então o Flamengo ele fez uma negociação que, né, assim, precisa reaver essa grana que o Inter está devendo para ele, né? Então acho que é isso que o Flamengo estava pensando, para não trazer o Vitão, né? Agora, assim, é difícil, você precisa contratar zagueiros, agora no nível desse padrão que o Flamengo espera no mercado, não é fácil encontrar, né? Não é fácil. A posição para vocês, né, nesse momento, ainda que a gente esteja falando de um dos melhores elencos do Brasil, de um elenco bilionário, né, que é o caso do elenco rubro-negro, mas não sei se dá para falar em carência, mas a posição que talvez ainda precise de uma movimentação no mercado, até para reposição, para manter a qualidade do time em algumas partidas, né, com o tanto de competições que o Flamengo joga na temporada, ainda é ali a posição do atacante, do centroavante? Centroavante, pra mim é o centroavante porque a gente viu esse ano, né? Se não conta com o Pedro, quem que o Flamengo tem no elenco? E acho que em alguns jogos a produção ofensiva do Flamengo foi prejudicada por não ter essa figura. Foi prejudicada, ainda que tenha um Arrascaeta que está numa fase fantástica, apesar de não ter esse jogador de ofício, né? Porque alguém jogava ali, o Plata fez essa função, o Bruno Henrique fez essa função, não são centroavantes de ofício. Apesar disso, pela qualidade que o Flamengo tem dos outros... É sério, pagar... Se tivesse essa figura do centroavante, pode ter certeza que a produção ofensiva seria em outra. Alguns jogos em que o time produzia e não conseguia terminar a jogada, porque tá faltando esse cara ali, entende? Então, assim, quando você tem um Pedro, né, e você perde esse jogador, que para mim é um dos melhores centroavantes do país, se não o melhor, e não tem uma reposição, né, o Juninho não conseguiu fazer... aquilo que se esperava dele, então assim, isso impacta, e o Flamengo está sempre almejando taças, então por isso que essa avaliação está sendo com a régua lá no alto, né? Estou fazendo uma crítica lá no alto, porque é algo que o Flamengo avaliou nessa temporada que tinha suficiente, né? Ou talvez foi no mercado e não conseguiu trazer alguém, mas né, avaliou que tinha o elenco suficiente e faltou mesmo, assim. Claro que contou com bons jogadores que conseguiram produzir da mesma maneira, né? Mas assim, acho que essa figura ficou faltando. Acho que tem uma também, ela falou aqui do Arrascaeta, e para mim foi o melhor jogador, né, do futebol brasileiro, mas o Arrascaeta, a possibilidade do Arrascaeta ter problemas, tomara que isso não aconteça, mas na próxima temporada é de se pensar. O Arrascaeta não foi contratado para essa mas função? Ele não tem, pelo menos o que eu vi, ele não tem as mesmas características do Arrascaeta. Ele não é um jogador cerebral, ele é um jogador que vai achar um passe, ele é um jogador de dinâmica, de carregar a bola. Então, assim, não se parece nem um pouco com o estilo de jogo do Arrascaeta. E assim, a gente está falando que o Flamengo perdeu o Pedro. Já é um problema, imagina se perdeu o Arrascaeta. É verdade. Então é um jogador também que o Flamengo tem que começar a pensar. E esse ano... ser ano de Copa do Mundo. Então, assim, é uma possibilidade que o Flamengo tem que pensar em relação a isso. E esse ano o Arrascaeta esteve muito saudável. Muito, mas não teve nenhum problema. Não tem como saber se o próximo ano vai ser assim, Exatamente. sabe? É bem lembrado pelo Paulo. E aí, né, Noel, a gente está traçando aqui as possibilidades de contratação. Vocês traziam, né, sobre a questão do atacante, por exemplo, o Carlinhos está voltando, o Juninho ainda está no elenco, mas são jogadores que, até onde a gente sabe, né, não estão no planejamento, não conseguiram corresponder, e tem ainda o Bruno Henrique sinalizando aí uma aposentadoria em algum momento, talvez essa seja a última temporada. Como é que está essa movimentação de atacantes primeiro no Flamengo? Então, Camila, o Juninho, na verdade, já foi, tá? Ele já até foi anunciado no Pumas do México, o Flamengo vendeu ele por 5 milhões de euros, foi basicamente o dinheiro que o Flamengo comprou ele, né, do Karabag no início do ano, mas foi um jogador que, na visão da comissão técnica, não conseguiu entregar o que foi esperado, do que o Felipe Luiz esperava dele. Então, quando surgiu essa opção de refazer o investimento, né, recompor o investimento no cofre, então ele fez, o Flamengo negociou o Juninho com o Pumas do México, então esse não é mais uma opção. O Carlinhos, que está voltando, o Flamengo deve rescindir com ele está estudando rescindir contratos com jogadores que estão fora dos planos. O Carlinhos não está nos planos, então, assim, a opção é Bruno Henrique e Pedro, né, que tem nesse momento. Por isso, até o Flamengo está de olho no mercado, e o Tati Castellanos, que a gente falou da Lazio, é o plano A, vamos dizer, a cereja do bolo que o Flamengo busca nesse mercado, mas, novamente, é uma negociação muito difícil. E aí, olhando para as outras posições, né? A gente falou aqui, o Paulinho trouxe a questão de um reserva para o Arrascaeta, ou a própria zaga que a gente trouxe aqui, a situação com o Vitão. Quais são as posições que vocês já apuraram que o Flamengo está mapeando aí para esse momento de temporada? Então, além do zagueiro, né? O zagueiro, o Flamengo busca um zagueiro no mercado, tanto que estava tentando o Vitão, não conseguiu.
O Flamengo também quer um goleiro, né? Porque o Matheus Cunha foi para o Cruzeiro, acabou o contrato, ele assinou um pré-contrato com o Cruzeiro e foi, né? Saiu no fim do contrato. O Flamengo não tem um goleiro reserva hoje pro Rossi, tem o Diogo Alves, que é um garoto que subiu da base agora. Então, assim, o Flamengo também precisa de um goleiro. A princípio, né, goleiro, o Flamengo está sempre atento à possibilidade do mercado também em outras posições. O goleiro era algo que eu nem tinha lembrado, né? Mas a gente vinha acompanhando, inclusive, a tentativa do Gabriel Brazão, porque o Flamengo ficou com um goleiro reserva na temporada já vendido, né? O Rossi foi um jogador muito importante, mas goleiro, normalmente a gente fala isso, né? É uma posição que precisa de uma sombra, né? Precisa, sim. Ainda mais um clube como o Flamengo, né? Que pode ser que aconteça o azar de lesionar o seu principal, né? O seu goleiro principal, e aí tem que olhar para o banco, tem que ter reposição. Né? O Flamengo não é uma equipe para ser pega de surpresa com situações assim, como o do Arrascaeta, por exemplo, né? Os jogadores podem lesionar e o Flamengo tem condições de fazer um elenco muito forte. É mais uma posição, assim, eu citaria mais uma, quem sabe, assim, para colocar em discussão. Talvez mais um segundo volante, assim, porque hoje tem o Saúl, que disputa ali com o Jorginho, né? E tem o Everton Araújo, né? Se eu não estou enganada, acho que são esses. De La Cruz. E o De La Cruz, que também é uma questão, né? O De La Cruz, né? É um jogador que quando atua muito bem, só que ele atuou pouco esse ano, né? É um atleta que o Flamengo poderia usar mais, né? Gostaria de usar muito mais, porque ele tem muita qualidade, assim, mas ele não... Acho que ele atua muito pouco para tudo que ele pode entregar. Muito problema. Então, o Flamengo, ele está, né, já movimentando no mercado aí, né? Sabe, quando o Flamengo começa a ir atrás de reforços, é aí que aumenta os preços, né? O Flamengo já disse que tem aí patamar de 2 bilhões, de 1 bilhão para poder contratações, né? Aí já está na mira Tati Castelhano, entrou na mira Vitão, mas Vitão já não vai mais. Teve John Arias também, que também está na mira. E agora entrou na mira Marcos Leonardo, um atacante aí, referência parecido com Pedro, né? Só que ele é mais rápido que Pedro ali, né? Movimenta mais. Mas seria uma boa também forma de Felipe Luiz jogar, né? E com isso fazer com que ele tenha mais opções ali de jogadores naquela posição. E o Flamengo não vai brincar em serviço, tá indo atrás de buscar esses jogadores de alto nível. Se você, galera, já gostou do vídeo e quer mais vídeos para vocês aqui no canal, já comenta a sua opinião aqui e qual jogador você quer que pinte no Flamengo. Se você quer Neymar, John Arias, Marcos Leonardo, Tati Castelhano ou outro jogador, comenta aqui embaixo nesse vídeo. Se inscreva no canal, galera, e até o próximo vídeo.